O silêncio sempre foi subestimado. Em um mundo onde todos gritam, opinam, se justificam e lutam para serem notados, aprender a calar é quase um ato de rebeldia. Há uma força invisível no silêncio, uma força que desarma, que expõe e que liberta. Quem não compreende isso acredita que falar mais é sinal de poder. Mas a verdade é que nada causa mais impacto do que a ausência daquilo que era esperado. Quando você se cala, quando retira sua energia e sua atenção de quem nunca soube valorizá-la, o vazio que você deixa se torna ensurdecedor. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o poder do desapego estoico, sobre como o silêncio pode ser a resposta mais forte diante da indiferença, da rejeição e da falta de respeito. Você vai entender por que esse gesto, aparentemente simples, é capaz de virar o jogo sem precisar de confrontos ou palavras. Antes de prosseguirmos, peço algo simples, mas poderoso. Curta este vídeo e se inscreva no canal para que nossa mensagem alcance mais pessoas que também precisam despertar. Vá até a área de comentários e escreva: "Meu silêncio é minha força". Essas palavras são mais que um gesto. São um pacto silencioso consigo mesmo, um passo concreto em direção à sua liberdade interior. Agora, vamos começar. O silêncio não é ausência. Ele é presença em sua forma mais densa. Carrega um peso que palavras jamais alcançam. Quando você escolhe o silêncio, está dizendo mais do que 1000 discursos poderiam expressar. Ele revela força, porque apenas quem tem domínio sobre si mesmo é capaz de resistir à tentação de reagir. Quem não domina o silêncio se torna escravo da necessidade de explicar, justificar ou provar algo a quem não merece. Pense em quantas vezes você se desgastou tentando convencer alguém do seu valor. Quantas vezes derramou palavras que caíram em ouvidos surdos. O resultado sempre foi o mesmo: frustração. Porque quem não reconhece o que você é, nunca vai ser convencido por argumentação. É como gritar em um deserto. Quanto mais alto você fala, mais percebe que ninguém está ouvindo. O estoico entende que calar é sabedoria. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que devemos ser como a rocha contra a qual as ondas se chocam, e que permanece firme, sem reclamar, sem se mover. O silêncio é exatamente isso. Uma muralha. Ele não é covardia, é postura. Não é fuga, é controle. Quando você se cala, você quebra o ciclo da manipulação, da provocação e da disputa por atenção. E há algo mais profundo. O silêncio incomoda. Ele revela. Ele mostra ao outro que sua presença não depende mais da aprovação ou do reconhecimento dele. De repente, o jogo muda. Aquele que esperava uma reação encontra apenas quietude, e o vazio da sua ausência se torna o espelho da própria insignificância dele. O peso do silêncio não é para todos. Ele exige disciplina, exige coragem e exige fé em si mesmo. Mas quando você o pratica, descobre que nada é mais poderoso do que a paz de não precisar responder. O sofrimento que mais corrói não nasce do que os outros fazem, mas do valor que nós mesmos depositamos neles. É como se entregássemos as chaves da nossa paz a alguém que sequer sabe cuidar da própria. E então nos surpreendemos quando esse alguém as perde ou as usa contra nós. É nesse ponto que o estoicismo nos ensina uma lição dura e libertadora: o poder de retirar o valor. Sêneca dizia que sofremos mais pela imaginação do que pela realidade. Quantas vezes você já imaginou que não poderia viver sem alguém? Que a atenção, a validação ou o afeto dessa pessoa eram essenciais para a sua felicidade? Mas quando você para e observa com clareza, percebe que não era a pessoa em si, e sim a projeção de valor que você criou dentro de você. Esse é o primeiro passo do desapego. Reconhecer que fomos nós que inflamos o peso daquilo que agora nos machuca. Retirar o valor não significa desprezar ou odiar. Significa devolver cada coisa ao seu devido lugar.
Significa olhar para alguém que antes era o centro do seu universo e enxergar apenas um ser humano comum, falho, limitado, incapaz de definir sua essência. Esse movimento interno é libertador, porque rompe as correntes invisíveis que nos mantinham cativos. Imagine uma chama que aquece uma sala. Enquanto ela arde, todos se acostumam ao calor. Mas quando o fogo se apaga, o frio se torna insuportável. É isso que acontece quando você retira o valor de alguém que nunca soube reconhecê-lo. O vazio não é seu, é deles. Você já aprendeu a viver sem depender do fogo. Eles é que descobrem o quanto estavam confortáveis com uma luz que nunca mereceram. A retirada do valor é um ato silencioso de poder. É a decisão de não permitir que sua energia seja desperdiçada em quem não soube cuidar dela. E a partir desse momento, o peso começa a se inverter. O que antes parecia perda se transforma em libertação. O ser humano teme aquilo que não pode controlar. Quer seja uma opinião, uma reação ou uma emoção, nossa mente deseja dominar o mundo ao redor como se pudesse moldá-lo à força. Mas o desapego estoico nos lembra que o verdadeiro poder está em controlar a nós mesmos e não aos outros. Quando você pratica a indiferença estratégica, quando se recusa a reagir ao que não merece sua atenção, você atinge algo que palavras e confrontos nunca conseguiriam. A dor silenciosa do outro. Marco Aurélio dizia que nada tem poder sobre nós além do que permitimos. Cada tentativa de manipulação, cada provocação ou desprezo só consegue afetar você se houver espaço para isso dentro de sua mente. E quando não há, a indiferença se transforma em um golpe invisível, mas profundo. Quem sempre buscou seu engajamento se depara com um vazio desconcertante. Eles esperavam sua raiva, sua súplica, sua emoção à flor da pele, mas encontram apenas a calma inabalável de quem sabe seu próprio valor. Essa dor que eles sentem não é física, não é ruidosa, não se anuncia. Ela é interna, sutil, corrosiva. É o peso da constatação de que perderam o que nunca souberam valorizar. A indiferença revela a verdade nua. Você não é refém de ninguém. Sua energia, sua presença e sua atenção não estão à venda. Aquele que outrora provocava, exigia ou manipulava, agora enfrenta a impotência de perceber que não consegue mais afetar você. E o mais poderoso, a dor da indiferença é silenciosa, mas devastadora. Ela transforma o orgulho em desconforto, a arrogância em vulnerabilidade. É um espelho que reflete exatamente o que eles sempre negaram. O peso de não ter você em suas mãos, de não conseguir te perturbar ou controlar. Dominar essa arte exige coragem, exige prática diária. Mas, quando você consegue, percebe que a maior vitória não é sobre eles, mas sobre a própria mente. O silêncio, aliado à ausência de reação, se torna a força mais devastadora que você poderia possuir. O desapego não é vazio, não é indiferença cega ou frieza sem propósito. É, na verdade, a conquista mais silenciosa e profunda que alguém pode alcançar. É o momento em que você percebe que sua felicidade, sua energia e sua serenidade não dependem mais de fatores externos, de aprovação alheia ou da validação de quem nunca soube valorizar você. É nesse espaço que nasce a verdadeira paz. Epicteto nos lembra que não sofremos pelo que acontece, mas pela forma como interpretamos os acontecimentos. O desapego é colocar essa máxima em prática. Ao se libertar da necessidade de agradar, de convencer ou de manter alguém ao seu lado, você retira o poder de quem não o merece. Você devolve cada expectativa ao seu lugar natural e encontra liberdade. É como abrir as janelas de um quarto fechado por anos. O ar entra, a luz ilumina e, de repente, o peso que você carregava se dissipa. Quando você se desapega, também se distancia da ansiedade, do medo e do ressentimento. Aquilo que antes parecia urgente e vital perde a força. A ausência de reação
A escolha de não se envolver emocionalmente com quem não contribui para a sua vida cria uma espécie de fortaleza interior. Ninguém consegue invadir seu espaço interno sem sua permissão. O mundo moderno, com suas demandas incessantes e vozes altas, teme quem alcança essa paz, porque ela revela o quanto o verdadeiro poder não está no externo, mas no domínio de si mesmo. E há algo ainda mais profundo. O desapego transforma relacionamentos e situações, não porque você quer ferir ou manipular, mas porque ao se tornar completo por si mesmo, você mostra que a vida flui melhor quando não há dependência. Você ensina pelo exemplo, não pelo confronto. Sua paz é contagiante e provoca reflexão silenciosa em quem antes ignorava seu valor. A paz que nasce do desapego é mais do que tranquilidade, é poder. Poder sobre a própria mente, sobre emoções, sobre escolhas. É a certeza de que mesmo diante da ausência, da rejeição ou da ingratidão, você continua inteiro, inabalável, imperturbável. O desapego, quando praticado de forma consistente, provoca uma transformação silenciosa, quase invisível. Você não precisa anunciar mudanças, não precisa provar nada, não precisa confrontar. A vida, de maneira sutil e inexorável, se encarrega de mostrar os efeitos. Aqueles que antes manipulavam, que antes ignoravam ou menosprezavam, começam a perceber que algo mudou. Mas a mudança está dentro de você, não neles, e é isso que os desarma. É curioso como a ausência de reação e a retirada de valor revelam verdades que palavras jamais poderiam expor. Aqueles que esperavam seu engajamento se deparam com uma barreira invisível, sua serenidade. Não há discussões, não há acusações, apenas a constatação silenciosa de que perderam acesso àquilo que sempre consideraram garantido. Sua atenção, sua energia, seu tempo. E é nesse instante que o jogo se inverte. Eles tentam, de forma sutil ou desesperada, provocar uma reação, mas encontram apenas a firmeza de quem aprendeu a controlar seu próprio mundo interior. Marco Aurélio nos lembrava que tudo que não é essencial à nossa própria virtude é irrelevante. Quando você vive segundo essa máxima, percebe que as tentativas alheias de afetá-lo perdem força. O efeito do desapego é invisível para muitos, mas devastador para aqueles que dependiam da sua resposta. O silêncio se torna mais eloquente que qualquer acusação, mais afiado que qualquer crítica. E aos poucos, a percepção deles muda. Começam a sentir falta, começam a implorar de forma implícita pelo que antes desprezaram. Essa virada invisível não é vingança, não é manipulação. É consequência natural da sabedoria aplicada. Quando você se coloca como protagonista de sua própria paz, o mundo se ajusta. Quem ignorou seu valor começa a perceber a magnitude daquilo que perdeu, mas você já não precisa provar nada. A vitória real está na transformação interna, a consciência de que nada nem ninguém pode abalar quem encontrou o centro de si mesmo. O desapego, então, não é ausência, é força. Força silenciosa, invisível, irresistível. E é nesse espaço que você se torna verdadeiramente inatingível. No fim, a verdadeira vitória nunca está do lado de quem ignorou, menosprezou ou tentou manipular você. A vitória está dentro de você. É silenciosa, discreta e, ao mesmo tempo, absoluta. É o momento em que você percebe que ninguém mais tem poder sobre suas emoções, sua paz ou sua autoestima. Epicteto nos lembrava que a liberdade não vem da ausência de obstáculos, mas do domínio sobre si mesmo. E é exatamente isso que o desapego proporciona. Domínio total sobre seu mundo interior. Quando você deixa de se preocupar em controlar os outros, quando não busca aprovação, atenção ou validação de quem nunca quis oferecer nada em troca, você se torna completo. Sua mente não se angustia com rejeição, sua alma não se contorce diante da ingratidão. O que antes parecia perda agora se transforma em conquista.
Você descobre que ser inatingível não é sobre fazer sofrer ou mostrar poder. É sobre não permitir que nada nem ninguém perturbe seu equilíbrio. Essa vitória interior é prática e cotidiana. Ela se manifesta na calma que você mantém diante de provocações, na clareza com que decide a quem dedicar sua energia e na tranquilidade com que observa o mundo sem depender dele. Quem antes ocupava seu pensamento constante se torna apenas mais um ser humano, comum, falho e limitado, enquanto você caminha inteiro, sem fragmentos perdidos em expectativas alheias. E há algo ainda mais poderoso. A paz conquistada pelo desapego se multiplica. Ela fortalece decisões, relações saudáveis e a percepção de que sua vida não precisa de aprovação externa. É uma força invisível, mas tangível. Quando os outros percebem que já não conseguem influenciá-lo, começam a sentir a ausência daquilo que nunca souberam valorizar. Eles podem implorar, tentar provocar ou chamar sua atenção, mas você permanece firme. O triunfo final não é sobre eles, é sobre você. A vitória interior é a prova de que ninguém pode quebrar quem aprendeu a ser completo por si mesmo. O silêncio, o desapego e a serenidade se tornam não apenas seu escudo, mas sua essência. E a partir desse ponto, você percebe: liberdade verdadeira é inquebrável, imperturbável e absoluta. O desapego não é abandono, nem frieza gratuita. É a mais pura forma de amor próprio e autocontrole. Quando você aprende a se libertar da necessidade de aprovação, da cobrança alheia e da ilusão de que sua paz depende de alguém, descobre que nada pode abalar sua essência. O silêncio, nesse contexto, deixa de ser vazio e se transforma na mais poderosa demonstração de força. É um testemunho de que você não se entrega ao caos emocional dos outros, mas caminha firme no controle da própria mente. A vida moderna nos tenta a reagir, a ceder, a gastar energia com quem não merece. Mas o estoicismo nos ensina que a verdadeira vitória está na constância, na serenidade e na disciplina interior. Cada escolha de não reagir, cada momento em que você retira seu valor de quem não o merece, é um passo em direção à liberdade absoluta. Aqueles que subestimaram seu silêncio vão sentir, tarde ou cedo, o peso daquilo que perderam. E a grande lição: você não precisa provar nada a ninguém. O poder do desapego é interno, invisível e irresistível. A conquista real é não depender do outro para ser inteiro. Se estas palavras ressoaram com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um pequeno gesto pode ser o primeiro passo para fazer a diferença na vida de alguém. Agradeço pela atenção e lembre-se, quem domina a si mesmo nunca é dominado por ninguém. Até o próximo vídeo.